Existem coisas do passado que insistem em voltar à tua mente. Memórias dolorosas e constrangedoras são como veneno para uma mentalidade vencedora. Mas como se livrar delas? Como processá-las? É o que vamos aprender hoje no nosso devocional da Jornada da Mentalidade Vencedora, com o tema Como se livrar das dores do passado. Leia comigo o que está em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perceba que uma mente vencedora, ela foca no futuro, não nas coisas que ficaram para trás, ou seja, no passado. O passado deve servir basicamente em sua vida para três coisas: trazer boas memórias para você se alegrar com elas, te aperfeiçoar para o teu presente e te vacinar para não errar no futuro. Mas então, como se livrar da dor e do incômodo dessas lembranças do passado? Eu quero deixar 3 lições para você processar melhor o teu passado e as dores que você viveu. A primeira coisa que, ao você internalizar, vai te ajudar é você saber que toda grande história possui momentos dolorosos. Tendemos a achar que as dores acontecem só conosco, mas não é bem assim. A Bíblia mostra-nos, por exemplo, a história de Jó. Lembre-se de quão tremenda dor aquele homem passou. Se você parar para pensar, certamente vai lembrar de ao menos uma pessoa, e na verdade existem várias, que já sofreram muito mais do que você. O que precisamos é usar as nossas dores como catalisadores da nossa maturidade. Se propõe a transformar as feridas do passado em testemunhos e lições para o futuro. A segunda coisa que você precisa entender é que olhar para a dor com maturidade vai diminuir a sua intensidade. Precisamos lembrar que todo este mundo jaz no maligno. Não podemos esperar grandes atitudes e virtudes daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. O que quero dizer é que provavelmente as pessoas ou a pessoa que feriu você no passado ou a situação em que você viveu também foi em decorrência de uma ignorância a respeito da palavra e dos caminhos de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus na cruz disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Um segredo para processar com maturidade a dor é entender que as pessoas que nos ferem o fazem porque não conhecem o Senhor Jesus nem a sua palavra e, portanto, são cegos quanto à verdade. Mas a partir do momento que você conhece a palavra e percebe que eles só fizeram aquilo porque não conhecem ao Senhor verdadeiramente, é mais fácil de lidar com essa dor. Eu vou mais fundo agora. Por que ao invés de perguntarmos: Senhor, por que isso aconteceu comigo? Não passamos a perguntar: Senhor, por que não aconteceria comigo? Preste atenção. Quantas pessoas são assaltadas, estupradas, violentadas, esquecidas, desprezadas todos os dias? Eu e você não podemos querer viver neste mundo e não sofrer em nenhum momento com as consequências dele. Uma visão mais madura da vida vai nos fazer entender que a dor que vivemos não é porque temos um karma, porque Deus nos esqueceu, nem nada assim. Se fosse assim, o próprio Jesus teria sido esquecido por seu pai. Ou Jó, ou Paulo, pessoas que sofreram muito nas Escrituras, mas isso não quer dizer que Deus não estava com elas. Portanto, daqui para frente, internalize de maneira madura que este mundo ele estraga com todos aqueles que nele estão. O fato de servirmos ao Senhor nos blinda em parte, mas Ele mesmo nos antecipou dizendo: neste mundo sofrereis aflições. E a terceira coisa para você lidar com o seu passado é o perdão. Ele não apaga o que vivemos, mas cura a dor. O perdão tem o poder de resolver internamente aquilo que nos dói, aquilo que nos fere. E aquele acontecimento deixa de ser uma ferida, um trauma, e passa a ser somente um fato. É como uma ferida física que você viveu no seu passado. Talvez você tenha alguma raladura no joelho, alguns têm pontos no queixo. Você lembra do episódio, mas não dói mais. Assim também acontece na nossa alma, quando decidimos liberar o perdão. Ele tem poderes de cura e de restauração para as nossas almas. Um exercício poderoso para você fazer hoje é procurar o responsável pela sua dor, ou os responsáveis,
e libere o perdão sobre a vida deles. Um pequeno detalhe. Muitas vezes o responsável foi você mesmo. E é necessário liberar perdão sobre nós mesmos também. A palavra do Senhor diz que com a medida com que nós medirmos as pessoas, seremos medidos. Se quisermos ser perdoados pelo Senhor dos nossos pecados, precisamos também perdoar aqueles que nos feriram. Pense bem, mais foram os erros das pessoas com você ou os seus com o Senhor? No entanto, Ele decidiu perdoar a mim e a você de toda a multidão de pecados que cometemos. Por que não podemos perdoar 1 ou 2 pecados daqueles que nos feriram? Podemos concluir que uma mentalidade vencedora deixa o passado no passado e processa corretamente toda esta dor, entendendo que ela faz parte da vida de todos nós. Entendendo também que os episódios dolorosos são consequências da ignorância das pessoas no que diz respeito à palavra do Senhor. E através do perdão, o Senhor nos deu um mecanismo para lidarmos com essas dificuldades e seguirmos adiante. Agora vamos orar e pedir a ajuda do Senhor para tratarmos com esses episódios dolorosos. Pai querido, obrigado por esta palavra, obrigado pela orientação que o Senhor nos deixou de como processar as dores do passado. O Senhor, Deus, veio a esta terra em forma de homem e também sofreu em nossas mãos, sofreu na mão da humanidade. No entanto, o Senhor nos perdoou e nos ensinou os mecanismos. Pai, que nós possamos abandonar as dores do passado, liberando perdão e seguir a nossa vida para o que está diante de nós. Como disse o texto que lemos, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Nos dá força, Senhor, para seguir adiante. Em nome de Jesus. Amém. Agora declare comigo essa poderosa afirmação que vai aparecer para você na tela. Meu passado serve apenas como arquivo de boas lembranças, fonte de aprendizado e treinamento para o meu futuro, pois decido virar a página dos traumas, perdoando os que me feriram e entendendo que momentos assim fazem parte da vida. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.